do esporte brasileiro, Oscar Schmidt. Conheça a emocionante história dele, o maior jogador. Então vem comigo. Vence em campeonatos, outros quebram recordes, mas apenas poucos conseguem algo muito maior, se tornar no caso do Oscar Schmidt. Oscar Daniel Bezerra Schmidt foi foi um jogador de basquete brasileiro que atuou como ala, amplamente conhecido como um dos maiores jogadores da história do basquete, conhecido pela sua habilidade como pontuador, destacou-se sem atuar na National Basketball Association, a famosa NBA. No dia 16 de fevereiro de 1958, nascia na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, Oscar Daniel Bezerra Schmidt. Ele era um filho de um militar. Oscar sempre foi incentivado pela família a praticar esportes. Ao contrário do que muitos imaginam, no entanto, a bola laranja não foi sua primeira escolha. Ele gostava de jogar futebol, tendo se interessado por basquete apenas após se mudar para Brasília, por influência de Zezão, seu técnico no Salesiano, que o incentivou aos 13 anos de idade a procurar um clube Unidade de Vizinhança, que era treinado pelo técnico Laurinho Miura e se viria a se tornar o seu primeiro clube. Em 74, aos 16 anos, ele mudou para São Paulo para iniciar a carreira dele no Infanto Juvenil do Palmeiras. Por lá, rapidamente se destacou sendo colocado para a seleção juvenil de basquete. Em 77 foi eleito o melhor pivô sul-americano juvenil e com isso garantiu sua vaga na seleção principal, com o qual foi campeão sul-americano e ganhou uma medalha de bronze no Campeonato Mundial das Filipinas em 78. Por conta do seu ótimo desempenho, aliás, na seleção brasileira, o técnico Cláudio Mortari decidiu levar o Oscar para jogar no Sírio, onde conquistou em 79 um dos títulos mais importantes da sua carreira, a Copa Williams Jones, o Mundial Interclubes de Basquete. No ano seguinte, disputou a primeira Olimpíada em Moscou, na qual anotou 169 pontos, ajudando o Brasil a conquistar o quinto lugar. No ano de 1972, Oscar se desligou do Sírio e foi jogar na América do Rio. Sua passagem pelo clube carioca, no entanto, foi curta, já que a conquista do Mundial Interclubes e o bom desempenho nas Olimpíadas chamaram a atenção não apenas dos brasileiros, mas também do mundo. Poucos meses após chegar ao Rio de Janeiro, Bogdan Tavledic, ex-técnico do time que havia sido batido pelo Sírio em 79, procurou o Oscar e fez questão de levar para defender o Juve Caserta, time que treinava em Caserta, na Itália. Oscar jogou 11 temporadas na Itália, 8 pelo Juve Caserta e 3 pelo Pavita. Esse foi um dos períodos mais intensos da sua vida, quando teve a oportunidade de elevar o nível do seu jogo e tornar-se um dos cestinhas mais desejados pelos clubes europeus. Durante o tempo em que jogou na Itália, foram 13.957 pontos anotados, que fizeram com que ele se tornasse o primeiro jogador a ultrapassar a marca de 10.000 pontos, como no campeonato italiano. Em um único jogo, no Fernet Branca, Oscar marcou 66 pontos, o que colocou entre os recordistas de pontos em uma única partida. Cara, ele sem dúvida era um atleta consagrado, né? Apesar de ter caído por todos os clubes em que jogou, a seleção brasileira sempre teve um lugar especial no coração dele. No ano de 94, ele teve a oportunidade de jogar uma segunda Olimpíada em Los Angeles, na qual voltou a marcar 69 pontos. Esse desempenho foi tão marcante que o New Jersey Nets de Nova York tentou contratá-lo após o torneio. Apesar de ter ficado lisonjeado com a procura, a paixão de Oscar pela seleção foi mais alta, fazendo com que ele recusasse o convite da NBA para não perder o status de amador, já que isso faria com que ele nunca mais pudesse atuar pela seleção. O que acontece? Naquela época, se você jogasse na NBA, você não podia jogar na seleção brasileira. Então você nota aqui como é que o Oscar Schmidt era muito patriota, né? Ele abandonou a chance de jogar na NBA para jogar na seleção brasileira. Apesar da drástica escolha sua, ele se mostrou confiante nessa escolha, pois alguns anos depois, quando ele retornou para os Estados Unidos para o Pan-Americano de 87, disputado em Atlanta,
e ajudou a seleção a bater os americanos em sua própria casa, ele viria a ser um dos maiores atletas da história, tendo uma das maiores conquistas da sua carreira. No ano seguinte, em 88, Oscar disputou sua terceira Olimpíada pelo Brasil em Seul, apesar do Brasil ter ficado em quinto lugar. Oscar teve um desempenho tão marcante, sendo sexto na competição, com 338 pontos, 55 dele em uma única partida contra a Espanha, e quebrando outros 10 recordes olímpicos: melhor média de pontos, mais pontos em uma única edição, mais pontos em um único jogo, mais cestas de 3 pontos em uma edição, mais cestas de 3 pontos em um único jogo, mais cestas de 2 pontos em um único jogo, mais lances livres em uma única edição e mais lances livres em um único jogo. Outros recordes ainda viriam um ano após retornar de sua quarta Olimpíada em Barcelona, onde ele foi novamente o sexto na competição com 198 pontos. Oscar transferiu-se para o Fórum de Valladolid, na Espanha. Por lá brilhou novamente, encantando os europeus com seu estilo de jogo. O escritor Felix Angel até mesmo escreveu um livro a respeito de Oscar, chamado de Jogar como Oscar, ou seja, Jogar como Oscar. Já em 95 ele decidiu retornar para o Brasil, para tanto transferindo para o Corinthians, onde ganhou em 96 o oitavo título brasileiro de sua carreira. Ainda em 96, Oscar jogou a sua quinta e última Olimpíada a pedido de seu técnico, Ari Vidal. Ele havia dito que iria se desligar da seleção após o Barcelona, com isso embalou o recorde de Teófilo da Cruz, e hoje Oscar e Teófilo e Andrew Wiggins dividem a marca de maior número de participação de um jogador de basquete em Olimpíadas. Em Atlanta, o cestinha foi da competição pela terceira vez com 219 pontos, desempenhando um excelente trabalho que garantiu a ele o posto de maior cestinha da história das Olimpíadas, com 1.093 pontos. No Brasil, ele ainda jogaria pelo Banco Bandeirantes, entre 97 e 98, Mackenzie entre 98 e 99 e Flamengo entre 99 e 2003. Foi no rubro-negro, aliás, o Oscar alcançou uma das marcas mais expressivas de sua carreira, o maior cestinha da história do basquete, com 49.137 pontos. Até então, esse posto pertencia a Caleb Abdul-Jabbar, com 46.725. No ano de 2003, ele se aposentou das quadras. Amanhã do dia 17 de abril de 2026, infelizmente, Oscar passaria mal em sua casa em Santana de Paraíba. Ele foi levado ao hospital municipal de Santa Ana pelo serviço de resgate, já em parada cardiorrespiratória, chegando à unidade sem vida. Ele havia passado por uma cirurgia recentemente decorrente do tratamento do câncer do cérebro. A notícia de sua morte foi dada em primeira mão pela rede de rádios Transamérica Media Company e em suas redes sociais, seguida de portal esportivo Lance. A assessoria e a família só informaram oficialmente o falecimento por volta das 16 horas através de uma nota oficial, confirmando também uma cerimônia restrita de velório e sepultamento sem divulgar o local. Oscar foi cremado no dia posterior à sua morte em um local não divulgado, usando a camisa da seleção brasileira de basquete. Sua morte obteve expressiva repercussão nacional e internacional. Oscar Schmidt não era apenas um atleta, ele era memória, inspiração, coragem e orgulho de um país. O cara disse não para NBA e para vestir a camisa da nação. Talvez existiam poucos jogadores maiores em troféus, mas poucos serão tão gigantes no coração do povo. Porque lendas envelhecem, mas jamais desaparecem. Oscar Schmidt é a prova disso. O Brasil jamais vai te esquecer. Se você também admira essa lenda, deixa seu like, se inscreve nesse canal. Obrigado, Oscar, pela sua vitória. E se inscreva nesse canal, rapaz. Porque aqui a gente conta as histórias mais emocionantes de ídolos que marcaram gerações. Galera, vou ficando por aqui. Tamo junto!